Presença eletrônica, círculo eletrônico. Muitos não compreendem a ligação da palavra eletrônico com o mundo espiritual e pensam em eletrônico como sendo aparelhos eletrônicos, tipo TV, som. O significado da palavra eletrônico é aquilo que concerne ao elétron. Para entender ainda mais este texto, tenha em mente que o amor é o contato que temos com os outros, encarnados ou não, um contato para servir. Todo contato acontece primeiramente pelo coração. O coração é o nosso contato com Deus. Deus é o maior servo de todos, o grande provedor. Quando usamos o contato com os outros para sugar ou fazer mal, estamos quebrando a maior regra da vida, que é o amor, o contato para fazer o bem, para servir ao próximo. Leitura de um texto extraído do livro Mistérios Desvelados, por Saint-Germain. Meu filho, a grande lei cósmica não discrimina mais do que a tábua de multiplicação. Quando alguém comete erro ao aplicá-la, ou a eletricidade, quando alguém, ignorando a lei que lhe governa o emprego, tenta dirigir-lhe a força sem conhecer o modo de controlá-la. Os grandes decretos imutáveis, que por todo sempre mantêm a ordem no reino infinito da vida manifestada, se baseiam todos no grande princípio uno da criação, o amor. Isso é o coração, a fonte de tudo, e o verdadeiro centro em torno do qual se realiza a existência no mundo da forma. Amor é harmonia, e sem ele, no princípio de uma forma, esta forma não poderia vir à existência de modo algum. Amor é o poder coesivo do universo, e sem ele, um universo não poderia existir. Em vosso mundo científico, o amor se expressa como força de atração entre elétrons. É a inteligência diretriz que os compele para a forma, o poder que os conserva girando em torno de um núcleo central e o alento dentro do núcleo, que para este os atrai. A mesma coisa é verdadeira para todo e qualquer vórtice de força em toda parte da criação. Um núcleo central com os elétrons girando-lhe em torno formam um átomo. Este núcleo de amor está para o átomo como o polo magnético para a Terra e a espinha dorsal para o corpo humano. Sem um núcleo central ou centro do coração, só há luz universal informe. Os elétrons que enchem o infinito e giram em volta do grande sol central. O elétron é o espírito puro ou luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso e inteligente. Se não o fosse, não poderia obedecer e nem obedeceria à lei, atividade dirigente do amor. Ele é imortal, inteligente, luz e energia, semente pura, a única real e legítima substância da qual tudo é feito no universo, a eternamente perfeita e vida essência de Deus. O espaço interestelar é preenchido por essa pura essência luz. Não é escuro nem é o caos, como tem sido a ignorante, limitada concepção do débil intelecto humano. Esse grande oceano de luz universal que existe por toda parte, por toda a infinidade, é constantemente trazido à forma e recebe esta ou aquela qualidade, de acordo com o modo pelo qual os elétrons são mantidos, pelo amor em torno de um ponto central ou núcleo. O número de elétrons que se combinam uns aos outros num átomo específico resulta e é determinado pelo pensamento consciente. A intensidade com que eles giram em volta do núcleo central resulta e é determinada pelo sentimento. A intensidade do deslocamento e movimento giratório dentro do núcleo central é o sopro de Deus e, portanto, a mais concentrada atividade do amor divino. Falando em termos científicos, seria denominado força centrípeta.
São esses os fatores determinantes da qualidade de um átomo. Desse modo, vereis o átomo como uma entidade, uma coisa viva que respira, criada ou trazida à essência pelo sopro, o amor de Deus, através da vontade da inteligência autoconsciente. Dessa maneira, o Verbo se fez carne. Pensamento e sentimento constituem o mecanismo que a inteligência autoconsciente emprega para realizar essa manifestação do seu ser. O pensamento destrutivo e o sentimento discordante alteram de tal modo a proporção e o grau de velocidade dos elétrons no interior do átomo que a duração do sopro de Deus dentro do polo é mudada. A duração do alento de Deus é decretada pela vontade da consciência que usa essa particular espécie de átomo. Quando essa vontade diretriz consciente é retirada, os elétrons perdem a sua polaridade e se dispersam, procurando seu caminho de volta. Inteligentemente, notai, para o grande Sol central repolarizando-se. Ali recebem somente amor, pois o alento de Deus é interminável e a ordem, que é a primeira lei, é eternamente mantida. Alguns cientistas têm sustentado e ensinado que os planetas colidem no espaço. Tal coisa é impossível. Para isto acontecer, teria que ser arremessado no caos todo o plano da criação. Felizmente, as poderosas leis de Deus não estão subordinadas às opiniões de alguns dos filhos da Terra. Pensem o que pensarem os cientistas terrenos. A criação de Deus está sempre se movendo para diante e expressando perfeição cada vez maior. O pensamento construtivo e o sentimento harmonioso dentro da mente e do corpo humano são as atividades do amor e da ordem. Estes permitem que a perfeita proporção e velocidade dos elétrons dentro do átomo se mantenham permanentes. Desse modo, eles buscam o seu caminho inteligentemente até o grande Sol central, para repolarizar-se sempre que houver dispersão e perda da polaridade e enquanto for mantida a duração do sopro de Deus dentro do seu núcleo, pela vontade da inteligência diretora autoconsciente, que utiliza o corpo no qual eles existem. Desse modo, a qualidade de perfeição e a manutenção da vida num corpo humano estão sempre sob o controle consciente da vontade do indivíduo que o ocupa. A vontade do indivíduo é suprema com relação ao seu templo e, mesmo em caso de acidente, ninguém deixa seu corpo templo enquanto não o quiser. Muitas vezes, o padecimento do corpo, o medo, a incerteza e muitas outras coisas influenciam a personalidade para mudar suas decisões acerca do que decidiu no passado, mas tudo o que acontece ao corpo está e estará sempre sob o controle da livre vontade individual. Para compreender essa explicação concernente ao elétron e ao controle consciente que o indivíduo tem para governar a estrutura atômica do próprio corpo, através do seu pensamento e sentimento, deve compreender o princípio uno que governa a forma por toda a imensidade. Quando o homem fizer o esforço necessário para provar isto a si mesmo, ou dentro do seu próprio corpo atômico de carne, então tratará de se dominar. Quando tiver feito isso, todo o universo será voluntário cooperador seu, para realizar o que desejar através do amor. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor tem a perfeição em sua mente e em seu mundo, permanentemente mantida. A ele e só a ele pertence toda a autoridade e mestria. Só ele tem o direito de ordenar, porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido obediência da estrutura atômica dentro da sua própria mente e corpo, toda a estrutura atômica fora de sua mente e de seu corpo também lhe obedecerá. Assim, a humanidade, através do pensamento e do sentimento, tem o poder, cada indivíduo dentro de si mesmo, de se elevar à maior altura ou submergir na maior profundidade. Cada um por si só determina seu próprio caminho de inteligência, pelo controle consciente de sua atenção. Quanto àquilo que permite a própria mente aceitar, pode andar e falar com Deus, face a face,
ou, desviando-se de Deus, tornar-se inferior aos animais, mergulhando sua consciência humana no mais profundo esquecimento. Neste último caso, a chama de Deus dentro dele se retira da sua habitação humana. Depois de éons de tempo, ela tenta de novo uma jornada humana no mundo da matéria física, até que a vitória final seja alcançada conscientemente e por sua livre vontade. Mesmo na atividade externa de vossa vida, se comprardes alguma coisa e não a usardes, ou de algo maravilhoso e perfeito vos oferecerem e não o aceitardes, ser-vos-á impossível tirar algum proveito. Assim acontece com a grande presença de Deus dentro de nós. A menos que reconheçamos que nossa vida é a vida de Deus e que todo poder e energia de que dispomos para fazer o que quer que seja é poder de Deus e energia de Deus, como poderemos ter qualidades de Deus e realizações em nosso mundo? Como filho de Deus, somos autorizados a escolher a quem serviremos, se a poderosa presença de Deus dentro de nós ou a personalidade humana exterior. A satisfação dos apetites humanos exteriores e das exigências dos sentidos tem como único resultado miséria e destruição. Todo desejo construtivo é